Olha, teve voto pra caramba. Pessoal, mais da metade escolheu a Lidex 550 watts. Vamos colocar ela no fogo, Jackson, né? Para arrebentar essa fonte. Hoje a gente explode essa fonte, não vai escapar. Eu vou lendo as coisas que os caras falaram aqui nas votações. Olha, hoje nós vamos pegar uma fontinha branca. Essa fonte, ela é RGB, beleza? Então, as fontes que têm RGB, como vocês sabem, o LED absorve consumo, faz com que ela dê mais frames por segundo. E você pode, além de acompanhar isso, você paga por isso. Na verdade, é o seguinte, pessoal. Apesar de eu brincar com a RGB, porque a gente não se preocupa com isso, o TecLab não se preocupa com a RGB. Mas nós que somos a exceção. Hoje, muito mais gente se importa com a RGB do que não se importa com a RGB. Então, assim, talvez pela utilização que a gente faz de over, certas tecnologias, realmente não me importa. Fan stop não me importa. Tem um monte de tecnologia que eu não me importa. Eu gosto do desempenho, eu gosto de um monte de coisa, mas eu não ligo para a RGB. Mas eu sou minoria. Não é o cara que gosta que é minoria. Então, assim, eu tenho que aceitar, entender, e a gente tem que levar em consideração que uma fonte que tem o RGB, ela vai custar mais caro por causa disso, e que esse RGB, ela vai agradar muitas pessoas, a combinação de iluminação e tudo mais. E assim, falar um paralelo, que apesar de a gente usar bancada, cabo desorganizado e tudo mais, aqui que faz parte aqui do laboratório, os trabalhos fantásticos que são feitos aí pelo Omar, pelos caras do Case Mod, pelo Maciel Barreto, tem uns caras aí que fazem cada Case Mod maluco, os caras são bons pra caramba. O próprio Everson BR, meu colega, que gosta pra caramba, que monta as maquininhas lá, tudo caprichadinho e tal, pô, tem que tirar o chapéu para esses caras, entendeu? Então, assim, maior respeito, organização de cabo e tudo. A gente brinca aqui, mas não é com maldade. A gente brinca porque para tornar o ambiente mais leve. Mas os caras são bons pra caramba. Quem tá errado sou eu. Tirei lá o plástico. Terabyte não envia para Paraíba. Querido, eu não sei se você... Eu vou falar com eles lá, porque eu não estava sabendo disso daí. Olha, pessoal, aqui a gente tem o manualzinho. Essa fonte é white, branca. Meu, é impressionante. Eu fiquei impressionado mesmo. A fonte é muito pesada para uma fonte de 500 watts. Ela é muito mais pesada do que um monte de fonte de 650 watts. Eu acredito que ela tenha todo o embasamento da fonte de 650. Eu tenho ela aqui, ó. A gente tem esse botãozinho aqui, que ele substitui aquela chavinha, né, Jackson, que eu falei? É. Aquela chavinha 110, 220, não. Essa aqui, ó, você liga o RGB, aí você põe um que você gosta, quando você é o Ronaldo, você vai e desliga o RGB. E aqui você tem o eco. O eco eu expliquei na outra coisa, que é o eco. Você liga isso aqui, todos os sons que tiverem na sala, eles vão ecoar. Daí você liga o eco. O eco é por causa da economia. Economizar o fã. É, o ventilador. Ele, em vez de durar 10 anos, vai durar 20. 15. Mas é isso. Pessoal, esse ventilador aqui é fluidodinâmico. E a gente tem fluidodinâmico e hidrodinâmico. Fluidodinâmico é uma patente da Matsushita que criou, depois eles pegaram e modificaram uma coisa na natureza. Nada se cria, tudo se copia. Então eles copiaram, modificaram alguma coisa para ter o hidrodinâmico. Tem mais ou menos as mesmas características. De qualquer forma, esse ventilador é patenteado, de qualidade, né? Fluidodinâmico, são ventiladores caros, de grande durabilidade. E essa fonte aqui, a gente ficou perdido na última vez, que eu não achava. Tinha um anúncio da venda, e na minha cara um anúncio enorme lá, 5 anos de garantia.
E eu não enxergava o anúncio ali, velho e cego, não estava enxergando o anúncio. Mas tem 5 anos de garantia no Brasil. E aí, todos os cabos de uma bolsinha, a gente viu uma coisa interessante, que é de 750, tinha 2 cabos EPS. Essa aqui provavelmente não tem, ela vem com o cabo, isso aqui é um custo da empresa, muitas fontes não estão vindo com o cabo Padrão do brasileiro. padrão brasileiro, o Inmetro agradece. E os cabos todos dela, que o Jackson agora é a vez do Jackson. Eu já falei pra caramba, eu vou pra casa dormir. Jackson, agora você fala a sua vez. Tá bom. Show. Vamos lá. Cabo de 24 pinos, 60 centímetros, tá? Cabo de CPU, ela vem com 1 de 8, 2 de 8 split, ó. Um e outro. São 2. Deixa eu medir aqui. 70 centímetros, tá? O PCI Express, ele é apenas um cabo split. Então ele tem aqui 6 mais 2 e 6 mais 2 no mesmo cabo. Placa de vídeo. O que já indica que você tem a habilidade de colocar mais placa, mas uma fonte de 550 watts é para pegar uma placa de vídeo Com 2 com conectores. até 2 conectores. E o cabo aqui tem 55 centímetros, tá? E o split são 15. Aí tem o cabo de Molex e 2 SATA. O de Molex vem com 4 conectores e o SATA vem com 3 conectores cada um. E faltou mostrar esse cabo aqui, que ele é para sincronizar o RGB com a placa-mãe de 5 volts, tá? Ele é 3 fios. Você pode usar aí para deixar o RGB conforme a placa-mãe também. Assim como você conecta no computador os cabos, os principais lá, placa-mãe, processador, placa de vídeo, aqui no equipamento também é necessário ligar, né, para fazer o consumo. E quanto mais cabos for conectado, melhor fica a distribuição de carga no equipamento. E também nas linhas da fonte. Então a gente aproveita todos os conectores que tem, né? Então você está ligando os 24 pinos, o CPU, 24 pinos, CPU, é Liga todos split. os cabos possíveis. todos possíveis. E o Molex. E o que eu vou Molex. ligar agora. Beleza. Aí a partir disso, fazer a distribuição da corrente no equipamento. Ajustar a tensão de entrada ali para ficar nos 115 volts. E depois marcar o horário aqui, né? Vamos lá. Também. Deixa eu ligar aqui. 24,8 graus. Importante dizer que a gente mantém um padrão da temperatura. 25 mais ou menos 1 grau. Para que a gente tenha um padrão a seguir. Vamos lá, Jackson? Vamos. 24,8 graus. Software da Cybernetics aqui, o Jackson tirou, mas 23,32. Pode começar. Só mostrar aqui. Esse é o software da Cybernetics. E a gente tem aqui até 110%, né, como vocês podem ver, de carga. Começar com a carga máxima, que é os A carga 550 a watts. gente está fazendo as condições mais severas, naturais, vamos falar assim, que é 115 volts, que é a tensão mais baixa para que a corrente seja mais alta, a condição seja mais severa. Então a gente vai utilizar a condição mais severa. Supondo que se a fonte está na condição mais severa, na condição menos severa vai ser mais relaxado para a fonte. Então a gente vai começar a condição mais severa. Deixar aqui o horário do início do teste. Com 550 watts. 550 watts, começou o teste. 22h33, 22h48, a gente termina o teste. Termina não, 22h48 a gente faz a medição.
A gente utiliza 15 minutos para estabilidade, para estabilizar as informações e para que a gente faça os registros no mesmo padrão utilizado da 80 Plus. Years later. watts. As tensões das linhas, pior condição aqui, essa aqui com 12.24. Igualzinha a fonte de 650, pessoal. Sim. A outra ficava em 12.21, 22. É do 12. Já. Daqui a pouco a gente chega lá. A eficiência, 88.4%. Ela teria que ser 87. Deixa eu só tirar aqui o... Ela tá mais para Platinum do que para Gold. Então essa eficiência aqui tinha que ser 87%. Ela está em 88.5%. Ela está muito mais para uma eficiência Platinum do que para a eficiência... Que é 89, né? A Platinum. A 89 é a Platinum, 87 é a Gold. E a gente sabe que por apenas 1% seria Titanium, né? Titanium. Então, 90% seria Titanium. A gente está falando isso de 115 volts. Em 230 volts, por exemplo, os 90% vão para 94. Uma fonte tem maior eficiência em 230 volts. Fator de potência 99,9%. E agora mostrar aqui o Ripple. Consegue dar um zoom ali, Burt? A tensão de Ripple dessa fonte está mais baixa até do que a de 650. Tem lá, vou até zerar aqui. 13 milivolts, né? Você pode ver aqui na média, average. 13 milivolts, 13.1. Isso da linha de 12 volts. Aqui temos da linha de 5 volts, né? 8. Uma condição aí muito... Olha, pessoal, a nossa linha de corte é 35. O permitido pelo ATX é 50. A gente está falando aí de uma tensão de Ripple muito baixa. Tá muito bom, muito bom. Impecável. A linha de 5 VSB. É até sacanagem, que a gente já esperava isso. 9.7. O Jackson passa a tarde inteira mexendo no equipamento para roubar. E a linha de 3.3 volts. Tá aí com 9.6 também. Pode voltar para a linha de 12. Uma olhada na imagem térmica. Ver se ela trabalha um pouco quente. Tá. Então, vendo aqui, na mesma região da ponte edificadora, nós temos o termistor, né? O componente trabalha um pouco mais quente aí. 91, 93. Essa fonte está mais fria do que a de 650 aí, né? Isso aí. 95 graus. Aí tá bom, hein? Agora eu vou fazer o seguinte, agora o Jackson vai jogar sobrecarga de 10%. Tá aqui. Um salve aí pro 605, né? Os 10% a mais, 605. Tá aí. A fonte com 88% de eficiência, mesmo com 10% acima, na sobrecarga. As tensões das linhas aqui até, ela compensou um pouco acima, né? Conforme aumentou a carga, ela subiu. Então, explica que ele tem um sistema DC-DC. A fonte tem um sistema de monitoramento e correção independente de cada linha. E isso é conhecido como DC-DC. São fontes separadas a partir da linha de 12 volts. Então, a gente vê que ela mantém uma estabilidade muito forte, praticamente a mesma coisa
em sobrecarga, e no caso específico que a gente viu da fonte de 650 e de 550, que é essa, ela eleva um pouquinho acima do 12 volt, muito provavelmente pelo ajuste, esperando que o excesso de requisição vá fazer com que ela diminua isso aí, que ela caia. Por quê? Quando a gente vê uma fonte normal, sem DCDC, um projeto mais simples, normalmente essas tensões de 12 volts, elas não vão para cima, elas vão lá para 11.7, 11.75, quando elas começam a cair no nosso conceito abaixo de 11.7, a gente vê 11.6, aí ela já começa a ficar distante dos 12 volts. Então ela tem uma compensação um pouquinho acima, ó. Isso igualzinho no sistema da outra fonte que a gente testou, tá? Então a gente vê aí muita estabilidade na linha de 12 volt. O ideal é 12 volt, né? Pra gente não fugir. E volta a eficiência. E aí a gente tem agora a eficiência exatamente entre o Gold e entre o Platinum. Então ela está entre o Gold e a Platinum. Ela podia ser uma Gold e meio. E a gente pode ver lá os 99%. Isso aqui é importante de a gente falar, que 99,9% a gente tem em 115 volts, o fator de potência fica muito alto. Pode ficar alto mesmo em fonte que não é muito boa. Então, assim, não diz muita coisa. Isso é meio que uma obrigação, tá? Então, 99,9% de fator de potência está ok. É o que a gente esperava dela mesmo, tá? E a gente tem aqui 114.5, é possível 114.8, tá lá no 115 volts, setado com variac, temperatura 25 graus. Mostra o Ripple lá. Dá um zoom ali. Ripple lá praticamente se manteve, né? Estava 13.1, 13.2 de média, ele foi para 13.3, 13.2, 13.3. Oscilou bem pouco. Nas demais linhas aí não mudou também muita coisa. Pessoal, o Ripple da fonte tá animal. Lembrando que o Ripple pelo padrão ATX é 120 milivolts. Pela nossa nota de corte é 60. Então a gente quer abaixo de 60. Esse é o limite, né? Mas o limite é nossa consideração, porque o padrão ATX é um padrão, digamos assim, é muito conivente com a qualidade ruim em relação ao Ripple. E a gente não é muito conivente. Então a gente utiliza 60 milivolts, assim como a Gamer Nexus utiliza, assim como a Cybernetics utiliza, como um ponto de corte. Ah, mas se chegar a 61 a gente condena? Não. É um valor de referência. Mas a gente está vendo aí um Ripple realmente muito baixo. E essa ponte, tudo leva a crer que ela seja o projeto da 650. É a mesma Que plataforma. mesma plataforma que torna ela praticamente que super dimensionada para o que ela deve oferecer. Também é importante dizer que por ela ter todas essas qualidades e por ela ser uma fonte Gold, ela não é uma fonte custo-benefício. Não tem como você comparar isso aí com uma Game Max, não tem como você comparar isso com uma PCIe. Isso é um outro nível de fonte. A gente não pode colocar tudo na mesma panela. Você paga mais por isso, mas você leva um produto que é um outro nível. Temos aí 102, 103 graus. Ponto mais quente. Pouca diferença. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai descer alguns segundos. Jogar aqui no Desce um pouquinho alguns segundos, porque ela ficou muito tempo carregando 110 e a gente vai tentar explodir a fonte. Deixar ela esfriando aqui. Só alguns segundos. Vamos lá, voltar aqui para os 605 watts, mas subir, ver o que acontece. Vamos lá. Então a primeira coisa é 550 mais 55, que é 605 watts, 110% de carga. Já foi. Agora a gente vai tentar 636. segunda coisa. 20% é 110. Então a gente vai pegar 550, 660. 660 vai ser 20% de carga. 640.
656. 58. 660 watts. Temos aí 87,8% de eficiência. Olá, Com 20%. com de 20% de carga ela está dando... sobrecarga. 20% de sobrecarga, desculpa, 20% de sobrecarga, ela está bastante acima da eficiência. E mostra as tensões lá, Jackson. Continua. Pessoal, vocês notam que ela faz uma compensação, ó? Ela compensa, ó. O cara joga mais power draw aqui, mais requisição de consumo, e ela dá um jeito de ela compensar aqui o DCDC, ó. 12,27. Toca o pau lá, Jackson. Vamos ver quanto que ela sobe a mais. Ripple dela continua... Ó, vamos deixar no de 12... Deixa eu O mostrar Ripple dela tá ridículo ainda. Foi para potência 14. tá quanto aqui? Mostra a potência aí. Tá ridículo, né? Foi para 14 milivolts. 660 watts, Foi para 14. 14 milivolts. De 13 para 14. Pessoal, essas fontes Superflower aqui são... Os caras botam dinheiro na conta da gente, a gente faz o que eles querem. Vou subir mais aqui, vamos ver. Não tem ninguém da Superflower. Eu não conheço ninguém da Superflower. Eu conheço os caras da Superflower de fora. Até o presidente da Superflower eu tenho vídeo com ele, mas no Brasil eu não conheço ninguém da Superflower. Porque os caras tinham que cortar e publicar isso aí. $710 watts. 710? A gente está falando de quanto? Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Abre aqui, ó. Escreve 710 aqui. Então entra. Em algum lugar. Clica fora. Clica aqui, por exemplo. Uma caixinha lá. 29%. Já marcou. Mas ela desligou após alguns segundos. Desligou com 710 watts. Então, peraí, que já deu. Ela desligou. Vamos ver se ela morreu. Mas deixa eu pegar uma calculadora aqui. Peraí. 710 dividido por 550 vai dar 29. 29%. Com 29% de sobrecarga, ela desligou. Mas volta a ligar. Voltou a ligar, não morreu. Com 711. Ó, não morreu. Ela vai desligar provavelmente daqui a alguns segundos, porque se ela desligou com 710, provavelmente ela vai desligar de novo. Provavelmente. Mas se o Jackson jogar mais uns dois... Aí, desligou de novo, ó. Desligou de novo. Nem precisou falar nada. Então achamos o ponto certinho. 710, 711 watts, ela desliga. Então é o seguinte, pessoal. A fonte, vira aqui para mim. Na última live eu falei assim, que eu tinha visto no fórum, os caras falaram um monte de idiotice. Porque a gente falou que esse é o comportamento que a gente espera. A gente não ia ter condenado essa fonte se ela tivesse não ligado mais, se ela tivesse descontrolado o Ripple com 30% de sobrecarga. Por quê? Porque ela não é vendida assim, só nós fazemos isso. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas pelos estudos, por ter conhecimento e até por ter vindo aqui o Ares deu um monte de toque muito legal para a gente em relação aos testes aí que a gente fala ali em túmulo para arregaçar a fonte mesmo, para ver o quanto que ela aguenta e sobre a importância do descontrole de Ripple. Então, assim, a maioria das fontes que a gente põe aí, quando a gente começa a exceder 20, 30, alguma coisa acima disso aí, ela se descontrola o Ripple jogando valores muito altos que podem levar risco para o seu computador. Então, o correto é a supervisão e ela desligar. A gente já explicou também isso. Quem acompanha a gente há bastante tempo já viu isso um monte de vezes. Se é a primeira, a segunda vez, talvez você não tenha visto. Então, assim, esses testes que a gente faz além da sobrecarga, eles já não são uma obrigação. Eles são, como é que eu diria? Eles são um plus, alguma coisa a mais que a fonte oferece, que a gente gostaria que fossem todas que oferecessem. Por quê? Porque isso oferece uma segurança para o cara se ele não souber que o overclock dele, por exemplo, está fazendo com que o consumo dele esteja indo para casa
Meu, a gente mostrou aqui que o overclock pode mais do que dobrar a requisição de potência de uma fonte. A gente vai tentar literalmente explodir essa fonte e matar essa fonte. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar uma tensão muito baixa, a corrente dela vai ficar muito alta, a temperatura dela vai para casa do cacete. A gente vai fazer tudo o que não se deve fazer, vai jogar sobrecarga nela e vai deixar ela lá malhando. A orientação do Ares é 3 minutos, porque aí é extremamente agressivo para a fonte. Ele falou 3 minutos, ele veio aqui, explicou que a gente devia tirar o ventilador, explicou para colocar dentro da... A gente faz, cara, um super, cara. E a gente já mostrou isso em muitas lives para vocês. Mas, o que acontece? O consumidor, e vocês que estão acompanhando a gente, se você vê uma fonte ali e ela está 3 minutos, ela está lá em 3 minutos, com 90 volts, com 110% de carga, e você olhar a temperatura dela tiver 130, 140 graus, você vai falar, isso aí não é nada. Não é nada. Porque a fonte é muito boa, você não está escutando ela gritar, ela não está falando, Ronaldo, baixa essa porra, aumenta essa tensão, cacete. Ela não está falando nada, então você está achando que ela é boa. Que você não está forçando muito. Mas você está forçando muito. E na última live a gente fez os 3 minutos, depois a gente, na brincadeira, resolveu fazer 5. Então vamos ver se ela aguenta 5 minutos essa aí também. A gente está mostrando aqui, começou em 29, né? Quando der 23 e 29, a gente vai ver se a fonte ainda está sobrevivendo. A gente escuta aqui a ressonância, tá? Ela está assim numa condição absolutamente agressiva, com 90 volts de entrada. É muito pouco mesmo, ó. Muito pouco. E nessa condição, a corrente fica muito alta. Então ela está com uma corrente muito alta passando. O fator de potência continua o mesmo. Cacilda. Olha lá, o Ripple está intacto ali, ó. Jackson, mostra que ela está com sobrecarga. 605 watts. Isso. Quase 5 minutos, não vamos... Puta, vê a temperatura da fonte aí. Se empolgou. Cacete. Me empolguei aqui, esqueci que a fonte estava vomitando ali. Ela está com 605 watts, ó. 129 graus. Ela chegou a 120, meu, tá? Passou sossegado, pessoal. A fonte, meu Deus. Tranquilo. Tranquilo, pode desligar, já deu? Já deu, ó. 11, 23 e 30, já deu. Pode melhorar isso, eu vou aumentar a tensão aqui. Também para não sacanear demais. Tá. Então, superou. Superando as expectativas. Pronto. Aí você pode desligar para a gente fazer a inspeção? Desligar aqui, pegar a chave lá. Ventilador aí.
patenteado da É Superflower. fluido dinâmico. Isso. A fonte. Estágio de filtragem completo, com 5 capacitores Y2X. O varistor e fusível de proteção. Ó, tem termistor também. A ponte retificadora fica no dissipador aqui dos chaveadores do PFC. A bobina do PFC. Retificação por MOSFET do lado secundário. Chaveador principal do transformador. Pode ver que o dissipador é bem pequeno. Para ver a eficiência da fonte, né, em termos de dissipação de calor. Tanto da retificação do secundário como do primário, chaveamento. Eu vou abrir. Jackson, confere que esse ventilador é Globe Fan. Marca. Não tem marca escrita. Não está escrito S130 2412M? Tá escrito 24 12L 12L. no final. É. O resto Mas tá é certo. fluido dinâmico, viu? Sim. Eu vou soltar aqui o painel modular. É, porque esse aqui que eu tô vendo, ele não é RGB. E esse seu L é RGB. Isso. Tá. Aí dá uma diferencinha. E esse modelo aqui, ele é half bridge e LLC converter, né? LLC porque é 2 bobinas e um capacitor. Então, o sistema moderno, a gente tem na topologia do lado secundário, retificação síncrona e o DC-DC, que o Jackson vai mostrar a plaquinha aí para vocês. O DC-DC tá aqui, né? Pra tirar o colinho. Não precisa não, eu vou deixar ali. Essa plaquinha de controle aí. Um para E 3.3. confere que ele mantém capacitor igual da outra Nippon Chemicon. Nippon Chemicon, 470 micros por 400 volts, 105 Esse é o capacitor graus. japonês de prima aí, ó. Esse principal aqui. A gente tem 105 graus, né? Isso. Mas no secundário também, tá? Nippon Chemicon. Nippon Chemicon tem vários capacitores. Capacitor de prima aqui, ó. Capacitores do secundário. Tem sólido também. A gente tem todas as proteções dela, tá? Então, é uma fonte... Ela inclusive tem dual. Eu vi ali na caixa que ela fala de dual proteção contra sobrecarga, se não me engano. Um monte na caixa aí, indica um monte de proteção. Tem que olhar agora, ó. Dual Power Protection, se não me engano. Material isolante. E aí temos O que a gente tem aí visto de melhor no mercado a PCB. esse PCB single layer. E assim como a outra, ela utiliza alguns jumperzinhos quando necessário, né, para fazer a intercomunicação em pontos diferentes. E a solda está excelente. Não tem nada assim que comprometa a segurança. E além do mais, ela tem uma proteção aqui para isolar da carcaça. Então é isso aí. Esses conectores são transparentes, né, de acrílico. O RGB reflete neles. Fica bem bonito aí no computador. Então, assim, parabéns para a Superflower, altamente recomendável. Isso não vem de graça, ela vai custar mais. Em compensação, se você precisar exceder, fazer um overclockzinho na tua máquina, você vai ter um consumo baixo, uma temperatura baixa, um ripple baixo. Você vai ter um monte de qualidades que você vai levar junto com ela. Uma durabilidade aí, eles dão 5 anos, mas pode ser que... Acho que na Cybernetics tem também, mas me parece que no site da Superflower é 7 anos. Me parece, alguma coisa, eu vi 7 anos. Só que o que vale é o que conta no Brasil, que estão dando 5 anos no Brasil de garantia, que é um prazo aí bastante razoável. Então, assim, super recomendo. Vai pagar mais caro que isso. Se estiver pensando em custo-benefício e não tiver o dinheiro para pagar isso, você vai ter que pegar uma fonte mais barata, porque ela não é das fontes mais baratas, mas é das melhores. É uma fonte assim. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais uma fonte dessa do que pagar numa de 550 watts, gastar aí, 150 pau a menos,
mas ao longo do tempo gastar mais energia, promover, jogar mais Ripple para o meu computador, porque o Ripple também desgasta o computador, né? Então uma fonte que tem um Ripple alto, ela causa desgaste nos outros componentes, tem uma durabilidade pior, a eficiência, vamos lá, um outro detalhe, a eficiência de uma fonte de baixa qualidade, ela cumpre, ela passou e tal, mas depois de 2 anos, 3 anos, essa eficiência ela vai diminuindo, a qualidade dos componentes eles se desgastam mais rápido e ele não mantém as mesmas características. No caso, uma fonte dessa que ela está aí acima da eficiência prometida, quando chegar aí 2, 3, 4, você vai ter a fonte aí ainda com características muito boas. Então, de um ponto de vista você gasta mais, do outro você vai gastar um pouco menos de energia, vai desgastar menos os outros componentes, vai poder ter um overclocking melhor, vai ter uma fonte boa. Quer dizer, tem o contrabalanço. Paga-se mais por isso. Então, para quem pode, é uma alternativa que a gente gosta muito.